abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Essa é a palavra dessa manhã. O crente que você precisa ser. O crente que você precisa ser. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. A gente vai ficar focado no verso 7, que está aí já na tela, mas vamos ler o texto de 6 a 9. Vamos orar antes de lermos a palavra? Pai, nós pedimos que o Senhor nos oriente agora, que o Senhor nos fale, e apesar de estarmos separados fisicamente, estamos unidos pelo amor, pela oração e pelo Teu Espírito Santo. Que Ele nos fale agora, nessa manhã, ó Deus. Eu oro e te agradeço, te entrego em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Hoje, Dia das Mães, a mensagem é para as mamães, mas é para os papais, para o vovô, para a vovó, para os tios, para todo crente. Então vamos pensar, sobre o crente que você precisa ser. E eu começo com uma pequena historinha. Hoje eu vou começar com a historinha, Diz que um missionário estava voltando para sua casa depois de um trabalho de discipulado lá no interior. E esse missionário voltou alegre, voltou realmente muito contente e começou a contar para sua esposa as experiências que ele teve lá no campo, no discipulado, contando as experiências, contando as bênçãos que ele recebeu naqueles dias, das pessoas ouvindo a palavra, gente aprendendo, gente se convertendo. E no meio daquela alegria toda, daquilo tudo, a esposa interrompeu e perguntou para ele o seguinte: querido, você já pensou em fazer do seu próprio filho um discípulo? O missionário ficou parado, sim, ficou sem palavras. Você sabe por quê? Porque, meu querido, como é fácil substituir o dever pelo importante. Como é fácil substituir o dever pelo importante. Minha querida mamãe, claro, meu querido papai, quantas vezes você já ouviu falar a palavra discipulado e nunca pensou em aplicá-la a seus filhos? Maio é o mês da família. Em nossa igreja nós ainda mais damos ênfase à família. E a palavra dessa manhã não é só para a mamãe, mas é para todos os responsáveis que pensem, que se preocupam aos seus filhos. Você já pensou em discipular seus filhos? Disciplinar, sim. Treinamento e correção também. Nós precisamos dar disciplina aos nossos filhos, nós precisamos corrigir os nossos filhos, mas precisamos, antes de qualquer outra coisa, discipular os nossos filhos. O plano de Deus é que as verdades da Bíblia Sagrada, que as verdades de Deus que trazem a vida eterna, sejam passadas de geração em geração. Sejam passadas de mãe para filho, sejam passadas de pai para filho. Pensa comigo o seguinte, pensa no princípio da multiplicação. Antes que você pensa, pastor, não posso ter mais filho, que eu esteja sugerindo para você ter mais filho, não é isso. Mas pense só no seguinte princípio da multiplicação. Imaginem o impacto, a transformação que nós poderíamos causar em Nova Iguaçu, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Imagine o impacto, a transformação que eu e você, como pais, poderíamos causar no mundo inteiro.
Se cada um de nós, se cada pai, se cada mãe cristã discipulasse os seus filhos, e os seus filhos fizessem os mesmos com os filhos deles, capacitando-os, né, e ensinando uns aos outros. Imagine só a transformação que teríamos no mundo. Veja comigo o texto bem conhecido de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Ele é conhecido como a Grande Comissão. Eu vou ler na nova versão transformadora. Geralmente eu uso a nova versão internacional, mas quando eu li esse texto na nova versão transformadora, eu achei muito bom. Olha o que diz lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amado, quando Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, para irmos fazer discípulos, eu entendo que nessa ordem, primeiramente, perceba, primeiramente, eu e você, como pais, as irmãs como mães, nós temos que começar a fazer discípulos, primeiramente na nossa casa, com os nossos filhos. Portanto, nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, e é um dia que pela primeira vez na história da humanidade, desde que esse dia foi criado, se eu não me engano, lá no século XIX, estamos celebrando de uma maneira bem diferente, separados fisicamente, não podemos abraçar. Eu aqui abracei a Jaqueline, estou com ela, né? Ela eu posso abraçar, ela e o Mozazinho são os únicos que eu posso abraçar, mas não podemos abraçar mais ninguém. Que falta que eu estou sentindo de estar lá no templo, né, com aquele nosso culto de Dia das Mães, aquele nosso café que a gente faz, tão tradicional pelo Dia das Mães, e que falta que eu estou sentindo de abraçar cada mamãe, cada irmã, cada senhora e abençoar. Que falta estou sentindo. Mas nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, e pela primeira vez estamos celebrando de uma maneira bem diferente, Deus colocou no meu coração uma mensagem que é para você, mamãe, mas também é para o papai, para o irmão mais velho, para o titio, para a titia, para o avô, para a avó, enfim, para todos de uma família. O crente que você precisa ser. E o crente que você precisa ser deve saber, primeiro, que é responsável direta em dar ou negar a vida eterna a seu filho. Você, mamãe, você, papai, você, crente, é responsável direto em dar ou negar a vida eterna ao seu filho. Perceba, em primeiro lugar, Deus confiou a mensagem do seu amor e de salvação aos humanos. Conta uma história, uma ilustração, já contei essa ilustração muitas vezes lá na igreja, não está na Bíblia, é uma ilustração, né? É um pensamento que quando Jesus acabou de chegar nos céus, os anjos foram recebê-lo e rodearam Jesus, e Jesus, que bom que o Senhor voltou, que bom que agora temos a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, e nós como anjos, nós como mensageiros, os anjos são mensageiros de Deus, né? A palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. Então os anjos rodearam Jesus alegres por ter voltado e falaram: Senhor, que bom que agora tem a mensagem do Evangelho, e nós como anjos, nós como mensageiros, estamos prontos para ir à terra e pregar o Evangelho. Jesus falou assim: não, para tudo. Vocês não vão pregar o Evangelho. Vocês são mensageiros, mas não vão levar essa mensagem. O privilégio dessa mensagem é aos homens.
É cada homem, é cada mulher, é cada pai, é cada mãe. Os anjos estarrecidos perguntaram a Jesus: mas como, Senhor? Os homens são falhos, os homens são pecadores, os homens são limitados. Como é que eles vão pregar o evangelho? E se eles não pregarem? Jesus respondeu: se eles não pregarem, eu não tenho plano B. Irmãos, essa ilustração, hipotética, não está na Bíblia, volto a dizer, só ressalta a responsabilidade que eu e você temos em pregar a mensagem de salvação das pessoas. E você, como um crente, precisa saber que é extremamente assustador perceber que você pode ser responsável em dar ou negar a vida eterna a alguém. Você, mãe, você, pai, é responsável em dar ou negar a vida eterna a alguém. Você, crente, é responsável em dar ou negar a vida eterna a alguém. Porque ao pregarmos, ao proclamarmos e vivermos a mensagem do Evangelho, do amor de Deus, nós criamos a oportunidade de alguém aceitar a salvação de Cristo. E quando alguém aceita a salvação em Cristo Jesus, ela tem a vida eterna. E se deixarmos de transmiti-la, se deixarmos de proclamá-la, se deixarmos de vivenciá-la, se deixarmos de testemunhá-la, principalmente no nosso lar, aos nossos filhos, talvez não haja outra chance para aquela pessoa em questão tomar conhecimento da salvação. Tem um hino do cantor cristão que sempre me chamou muita atenção no estribilho, no coro do hino, quando ele diz assim: não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Verdade. Meu querido, infelizmente, nossa passagem para o céu não nos dá o direito de levar toda a família. Mas tanto você quanto eu, nós devemos nos empenhar para que os nossos amados, os nossos queridos, os nossos filhos principalmente, já que hoje é o Dia das Mães e a razão de ser de uma mulher, ser mãe é seu filho, tanto você quanto eu, nós devemos nos empenhar para que os nossos queridos conheçam a Jesus e possamos proporcionar no nosso lar um lugar em que Jesus seja conhecido. O que eu quero dizer com isso? Veja comigo Efésios capítulo 6, verso 4. Lá, Paulo diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. Os pais, eu, você, e aí eu vou pegar a carona na palavra do Paulo e colocar aí nessa palavra pais, todos os mais velhos, pai, mãe, avô, avó, tio, essa turma toda, mas principalmente os pais, devem criar os filhos na instrução e no conselho de Deus. Quer um bom exemplo? Vou dar um bom exemplo. Toda mamãe gosta de plantas, não é verdade? Então, cultivar uma planta, uma flor, inclui colocá-la em um ambiente em que a planta possa crescer e se desenvolver. Você não pode fazer uma planta crescer. Você não pode, pelo seu poder, fazer a planta crescer. Mas você deve adubá-la, você deve controlar o tempo, que ela fica exposta ao sol. Se ela está num vaso, você carrega para um lado para o outro. Você pode regá-la, você tem que regá-la, você pode cortá-la, podá-la para que cresça. Tem gente, Jaqueline, que até conversa com plantas. Vocês sabem disso, é isso mesmo, ela está rindo aqui. De vez em quando eu pego a Jaqueline conversando com as plantas dela aqui, lindas e tal. Presta atenção, mamãe,
Você não tem como isolar o seu filho do mal. Você não tem como criar uma redoma, colocá-lo dentro de um aquário, mas você pode preparar para o seu filho uma alimentação espiritual saudável, sadia, proporcionar ao seu filho uma atmosfera segura, adverti-lo quanto às situações difíceis que apareçam. Assim como você, mamãe, e você, papai, procuram controlar todas as condições externas para que o seu lar tenha saúde, para que os seus filhos tenham bem-estar, vocês precisam proporcionar a devida, correta atmosfera espiritual na qual os seus filhos devem crescer. Vocês não podem garantir que seus filhos aceitem Cristo como Salvador, mas, como pais, podem proporcionar a eles um lar, um ambiente, uma atmosfera que os conduza à vida. Em outras palavras, será que a atmosfera espiritual da sua casa é caracterizada, é marcada por amor, por harmonia, por aceitação, por perdão, por segurança, por disciplina, por diálogo, por conversa? Ou será que o ambiente do seu lar é cheio de hipocrisia, discussões, preferências, intranquilidades e indiferença? Estão entendendo? Se você proporciona um ambiente em que haja espiritualidade, haja a presença de Jesus, seus filhos vão crescer marcados por amor, harmonia, perdão. Mas se só tem discussão, intranquilidade, a coisa vai ficar diferente, vai ficar difícil. Não há nada melhor no mundo do que ser mãe e pai. Melhor que qualquer carro novo, melhor que qualquer celular novo, melhor que qualquer viagem para o exterior. Não há nada melhor no mundo do que ser mãe, do que ser pai. Porque Deus colocou isso dentro de cada ser humano, o desejo de procriar, o desejo de ter um filho. Eu escrevi isso na pastoral que mandamos para vocês hoje. E não há nada ainda melhor para uma mãe cristã, não há nada ainda melhor para um pai cristão do que levar o seu filho a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Querido, você sabe muito bem que as coisas de Deus são muito simples, bem simples. Nós é que temos a capacidade de complicar tudo, não é verdade? A salvação, por exemplo, salvação é algo tão simples, que Paulo até diz que isso parece loucura. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, louvado seja o Senhor Jesus por ter realizado a salvação de maneira tão simples, mas tão simples, que até uma criança pode compreendê-la e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vou dar o meu exemplo. Estou agora com 54 anos de vida. Aceitei Jesus com 8 anos. E, meu querido, graças a Deus, fui nascido e criado na igreja. E lembro bem, uma das minhas memórias mais antigas e mais firmes foi quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, aos 8 anos de idade. Lembro bem, logo depois, no dia 5 de junho de 1975, com 9 anos, eu fui batizado. Lembro bem disso, para vocês verem a importância de se viver, de se pregar, de ensinar o Evangelho para uma criança. O Evangelho é simples, tão simples que uma criança pode e deve entender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olhe para suas crianças agora. Mamãe, vocês que têm filhos pequenos, vocês devem ensinar o Evangelho, viver o Evangelho para essas crianças. Muitas vezes,
Vem mães para mim e pedem que eu ore por seus filhos, filhos que estão longe, afastados da igreja. Essa mesma mãe foi fiel, levava o filho pequeno, desde pequeno, para a igreja. Mas quando eu pergunto, seu filho alguma vez aceitou Jesus como Salvador pessoal? Geralmente a resposta da mãe é: eu não sei. Papai, mamãe, não podemos nos arriscar a pensar que só pelo fato de nossos filhos estarem na igreja, eles vão se tornar crentes. Não podemos nos arriscar a pensar que só pelo fato dos nossos filhos estarem na igreja, eles estarão aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é tão tolo quanto pensar que ficando na garagem eu vou me tornar um carro. Você, papai, você, mamãe, tem a responsabilidade de ensinar o seu filho, a sua filha, o caminho que deve andar, no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. E quando diz lá que é no caminho, quer dizer que estão juntos, você juntos com seus filhos, no caminho, ensinando como devem andar. Não é só falar, não é só mostrar, é viver juntos. O papai e a mamãe que assim fazem, tem a seguinte promessa: ensine os seus filhos no caminho que devem andar. Ensine, em outra tradução diz, ensine os seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Porém, essa promessa oferece pouco consolo para uma mãe cujo filho está fugindo de Deus. Isso pode sim dar a ideia de que os pais são os responsáveis por seus filhos rejeitarem o Salvador. Segunda coisa que todo crente precisa ser e saber é que é o responsável por ensinar a glorificar a Deus. Todo crente é responsável por ensinar a glorificar a Deus. Efésios capítulo 1, verso 12, diz que a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Fomos criados para a glória de Deus. Com isso, quando eu sou salvo por Jesus, é um processo natural que a minha vida seja vivida sempre e de tal forma que os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas falas, tudo o que eu falar, tudo o que eu pensar, tudo o que eu fizer, sejam todos para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz isso. Assim quer vocês comam. Essa parte os crentes entendem bem, né? Assim quer vocês comam. Isso vocês sabem o que eu estou falando. Crente entende bem essa parte. Mas veja o resto. Assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Façam qualquer outra coisa. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Quer dizer, tudo que eu fizer, Deus tem que estar sendo glorificado. Diante disso, que a Bíblia ensina, me permita fazer uma pergunta inquietante, que vai te incomodar. Eu sei que essa mensagem está incomodando, e agora a pergunta que eu vou fazer vai incomodar ainda mais, mas na condição de pastor de vocês, eu não só posso fazer essa pergunta, mas como devo fazê-la. A pergunta é o seguinte: o que os seus filhos aprendem de você sobre sua vida louvar a Deus? Será que os seus filhos o ouvem bendizendo a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus? Em tudo você louva a Deus? Ou será que você é igual o crente panela de pressão? Sabe qual é o crente panela de pressão, né? Só chia, reclama de tudo.
Ah, porque falta isso. Ah, porque eu não consegui aquilo. Ah, porque não chegou até o final. Ah, porque veio logo. Ah, porque isso. Ah, porque eu tropecei. Ah, porque eu... O que os seus filhos aprendem de você, da sua vida, sobre louvar a Deus? Será que seus filhos ouvem de Deus por seu intermédio? Alguma vez você prestou atenção a fim de verificar quantas vezes o nome do Senhor aparece em uma conversa sua? Mas antes de prosseguirmos com essas ideias de pai e mãe para o filho, quero fazer mais uma pergunta. Como posso glorificar a Deus? 3 coisas que nós podemos fazer. Primeira, dar glória a Deus significa louvar a Deus. Salmo 50, 23 diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorifica. Então eu devo louvar a Deus por tudo. Segunda, outra coisa que glorifica a Deus é dar fruto. João capítulo 15, verso 8. Em João 15, 8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um crente que tem uma vida santa e frutífera, honra e glorifica a Deus e ensina os seus filhos, ensina a todos a viverem assim. Frutifiquem, façam as coisas de Deus. Terceira e última, as orações respondidas. As orações respondidas glorificam a Deus. O Salmo 50, no verso 15, fala isso. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se nunca pedirmos alguma coisa a Deus, também nunca experimentaremos do seu favor, da sua bênção em responder às nossas orações. E nossos filhos, de igual forma, não vão aprender a orar. Todos os dias, às 21 horas, nós temos reunido para orar. Desde o dia 16 de março, até terminar essa pandemia, e minha oração, meu desejo é que isso continue, se torne um hábito na vida de todas as casas, todos os membros da igreja. 9 horas, para o que estiver fazendo. Às vezes não dá 9 horas, para um pouquinho antes, faça um pouquinho depois, mas faça. Ore com os da sua casa, para você aprender e ensinar a orar. Os seus filhos vão ver você orando. Coloque os seus filhos para orarem. Nós temos feito isso aqui e eles vão aprender a orar, vão aprender a ter as suas orações respondidas e vão glorificar a Deus. Uma criança ensinada a pedir grandes coisas a Deus vai aprender quão grande é Deus. Vou repetir para você gravar bem. Uma criança, um filho, um menino, uma menina ensinada a pedir grandes coisas, aprenderá quão grande é o nosso Deus. Nós glorificamos a Deus ajudando os nossos filhos a reconhecer que Deus supre todas as necessidades. E essa é uma das maiores bênçãos de ser pastor. Meu filho sabe que o nosso sustento depende de Deus e das bênçãos que Ele nos traz através da sua igreja. E você não acha que todas as crianças devem aprender isso? É claro que o pai trabalha para ganhar o dinheiro, mas quem dá o trabalho ao papai? E quem dá força e saúde ao papai e à mamãe para trabalhar? Deus. Todas as vezes que eu, Jaqueline e o Mozazinho, especialmente o Mozazinho, desfrutamos de alguma coisa comprada, adquirida através do dinheiro, nós ensinamos a ele, nós oramos, sempre agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que continue dando saúde, força e sabedoria ao seu pai, força e sabedoria à sua mãe, para continuar a prover a casa. Amados,
Quem conhece sabe que gratidão é uma das qualidades que mais quero ver no meu filho. E é também uma das qualidades que o nosso Pai Celeste mais quer ver em nós. Mas como somos ingratos para Deus e passamos isso para os nossos filhos, não é verdade? Quantas vezes a gente pede algo para Deus e esquecemos de agradecer depois? Deus nos ajuda a passar por uma crise e já estamos preocupados com o seguinte. Tem gente que já está preocupada quando acabar essa pandemia, e Deus permita que acabe logo, se não vai vir uma outra, se vai vir outro vírus. Amados, Deus sempre permanecerá fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você já percebeu na Bíblia quantas vezes Deus manda o seu povo se lembrar? Papai e mamãe, precisamos reservar mais tempo lembrando da bondade de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus. Deus estabeleceu algumas cerimônias que nós devemos passar de pai para filho, para ajudar o povo a lembrar-se da sua fidelidade. Por exemplo, a Páscoa é um exemplo disso. Nessa festa, até mesmo a comida lembrava as experiências difíceis pelas quais o povo de Israel tinha passado no deserto com a ajuda de Deus. E lá no Salmo 145, verso 4, o salmista diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Lembre-se, meu amado, lembre-se, mamãe, lembre-se, papai, não esqueça, conte a seus filhos sobre todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua vida. Conte aos seus filhos todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua família. O ser humano tem uma memória muito curta e por isso não dá ao nosso Deus os méritos, a confiança e a glória que Ele merece. Conte para os seus filhos todas as bênçãos que Ele tem feito, ao invés de ficar só reclamando, ao invés só de demonstrar preocupação, ao invés só de ficar pensando nas coisas difíceis. Conte para os seus filhos, conte para a sua família, quão grande é o nosso Deus. Terceira e última coisa que todo crente precisa saber e ser, é que é responsável por ensinar e viver a palavra de Deus aos seus filhos. Você é responsável por ensinar e viver a palavra de Deus aos seus filhos. Fui criado na Igreja Batista, meu avô era pastor batista, minha família toda batista, mas nem só por isso eu sou da Igreja Batista. Uma das coisas que eu me alegro e louvo a Deus por pertencer a essa denominação é que nós somos... nós amamos aprender a Bíblia Sagrada. Nós defendemos a pregação da palavra de Deus. Nós amamos estudar a Bíblia. Eu aprendi e amo estudar a Bíblia. Não há algo que me dê mais alegria do que estudar a palavra de Deus. A Jaque estava comentando comigo anteontem, que ela leu no Facebook a preocupação das igrejas em cujo as celebrações, os cultos, têm um sentido, uma conotação muito emocional. Sabe, aqueles cultos, né? Não estou desmerecendo nada, nem estou falando mal de ninguém, só estou dando um exemplo. Aqueles cultos assim, muito emotivos, e aí as pessoas são levadas nessa hora a fazerem as suas ofertas, a darem, né, as suas ofertas. Essas igrejas, com esse tempo de pandemia e que não estão se reunindo, estão passando por dificuldades financeiras. Irmãos, graças a Deus pela nossa igreja, em que nós somos pessoas que amamos estudar a Bíblia, e ao estudarmos a Bíblia, nós nos tornamos fiéis. Estava conversando com o nosso tesoureiro por esses dias, né, agradecendo a Deus,
né, pelo sustento que Ele tem dado. Passamos o mês de março, passamos o mês de abril e Deus tem nos sustentado. E estava conversando com ele, né, sobre essa minha preocupação, e o nosso tesoureiro nos falou o seguinte: pastor, não se preocupe, quem é dizimista, quem é fiel, não importando se vai ou não à igreja, se vai ou não ao templo, ele é fiel, porque ama a palavra. Irmãos, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós nos tornamos fiéis, e Deus sustenta, como tem sustentado a nossa igreja. Você é responsável por ensinar e viver a palavra de Deus aos seus filhos. Paulo escreve isso a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 17. Eu vou ler com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Caminhando para o final, eu quero dizer o seguinte: poderia um pai, uma mãe, desejarem mais do que ter um filho perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Eu desejo que o Mozazinho se forme um grande profissional, que ele seja um excelente profissional, mas acima de desejar que ele seja um excelente profissional, eu oro e desejo que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para toda boa obra do Evangelho, para toda boa obra de Jesus. E voltando lá para Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, nós lemos que Deus tinha exortado Israel, no sentido de que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E na versão Almeida Revista e Atualizada, ele usa uma expressão muito interessante: tu as inculcarás a teus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Vais ensiná-las com persistência, para que um pai e uma mãe possam ensinar a palavra, a Bíblia Sagrada aos seus filhos. É óbvio, é claro que precisam conhecê-la e tê-la no seu coração. E a palavra de Deus é, antes de tudo, necessária. E ela precisa ser real para você, real para mim. Depois, Deus me usará para torná-la real para os meus filhos, para que meu filho seja preparado para toda boa obra. Mais uma pergunta inquietante do pastor para vocês. Depois ninguém pode reclamar, né? Porque eu sou pastor e o pastor tem esse privilégio de fazer perguntas inquietantes. Vai lá, a segunda pergunta inquietante. Não fica com raiva de mim, não, tá? Mas olha com carinho essa pergunta. Será que meus filhos vão lembrar-se de mim como alguém que amava a palavra de Deus? Será que o seu filho vai lembrar de você como um pai, como uma mãe que amava a Bíblia? Querido, não estou falando de levar uma Bíblia para a igreja, nem mesmo de lê-la diariamente para a família, o que sem dúvida alguma também é extremamente importante. Mas Deuteronômio 6, Deus nos diz que devemos inculcar, que significa ensinar com empenho, ensinar com persistência. A Nova Versão Transformadora traduz o inculcar por repetir com frequência suas palavras a nossos filhos e falar delas, sentados em casa, andando de um lugar para o outro, quando vamos dormir, quando levantamos. Nós só aprendemos quando repetimos com frequência. Isso é uma verdade, eu fico vendo lá na igreja. Às vezes a gente faz um anúncio na igreja, quantas vezes eu repito o anúncio? Olha, tal dia vai ter tal programação, vai ter tal isso, e repito, falo, mando o WhatsApp, e tem gente que chega para mim e responde: pastor, eu não sabia. Eu não resisto, né? O irmão
o irmão estava conversando na hora do aviso, não é possível. Ou então não leu a mensagem que mandou no WhatsApp, porque eu repeti tantas e tantas vezes esse anúncio, essa coisa, e o irmão não está sabendo, e não soube, perdeu. Estou falando isso não para puxar a orelha do pessoal, longe de mim, mas só para ver quanto nós precisamos repetir com frequência para que possamos aprender. Uma das minhas crises que eu tinha logo no início do ministério, logo assim, nos primeiros 10 anos de ministério, era porque a gente só prega um livro. A Bíblia ela é rica. Uma das características da Bíblia é a sua inesgotabilidade. Né? Por mais que eu fale o Salmo 23, ele sempre vai me trazer muitas lições. Mas os temas praticamente são sempre os mesmos. Eu ficava pensando, será que quando eu terminar de pregar a Bíblia toda, o que eu vou fazer? Com o tempo, com a experiência pastoral, eu fui vendo que não basta apenas pregar uma vez um texto e a pessoa vai aprender. Não, você tem que pregar e repetir com frequência para assim o povo aprender. Então hoje eu não me incomodo mais de pregar sobre o mesmo texto várias vezes, porque eu sei que é preciso repetir com frequência. Em Deuteronômio 6 me ensina que eu tenho que repetir com frequência a palavra de Deus para os nossos filhos aprenderem. Deus nos incentiva também, veja bem que coisa interessante, a escrever palavras em lugares em que os nossos filhos possam vê-las. Diz lá, em nossa mão, na testa, nos umbrais da casa, nas portas. Papai, mamãe, vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo o que Deus quer nos dizer, Deus quer nos ensinar? Nossos filhos precisam, eles têm que estar impregnados da palavra de Deus. Em uma época em que eles são impregnados por tantas coisas que desconstroem, ao invés de construir. Eles precisam ouvir a palavra e vê-la em qualquer lugar que estiverem. A palavra de Deus precisa confrontar constantemente os nossos filhos. E é justamente aqui que ser pai, ser mãe, se torna realmente difícil. Muito difícil. Especialmente na época atual em que o mundo tem muita influência sobre a nossa família, sobre nossos filhos. O YouTube está lá com um monte de vídeo que a pessoa vê a hora que quer, sobre o tema que quer, quantas vezes quiser. E muitos lares são pouco mais que uma lanchonete para lanches, em que uma atividade ou outra. Poucos lares são mais do que um local de diversão, um lugar onde se liga o aparelho de televisão. Geralmente se discute sobre qual programa assistir. É um depósito de roupas e equipamentos. Poucos lares. Quando é que papais e mamães que amam a Deus e a Bíblia vão conseguir parar e reunir toda a família para, com o tempo, estudarem juntos os princípios de Deus? Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês, né? Na sexta-feira à noite, a Jaqueline cismou de fazer pão. Esse é um conselho também que eu dou para vocês, né? A gente tem procurado fazer algumas coisas para quebrar a rotina, e se tratando de crente, se tratando de Jaqueline, ela faz coisas gostosas. E sabe o pão da Vilma, o pão dos céus? A Vilma ensinou a Jaqueline a fazer esses pães. Sexta-feira à noite, a Jaqueline fez esses pães. Fez pão de frango catupiry, pão de queijo com presunto, pão 4 queijo, pão com doce de leite, fez um negócio assim, né? Sexta-noite. Irmãos, aí a gente foi dormir. Ontem eu acordei, vocês não imaginam a pilha de louça que estava ali em cima para eu lavar. Eu não ia deixar lá, teve tanto trabalho em fazer os pães, né? Que o coração de marido doeu, e lá vou eu lavar louça. Aí o que eu fui fazer? Fazer um negócio que eu gosto muito. Botei no YouTube, fui vendo, né? Ouvindo, lavando a louça e ouvindo alguns pregadores que eu gosto muito. Eu gosto muito de ouvir esses sermões. Aí botei, pra vocês terem uma ideia. Ouvi o Hernandes Dias Lopes, depois ouvi o Ebenezer Bittencourt, depois eu ouvi o pastor Jeremias Pereira,
ouvir de novo o Ebenezer Bittencourt, para ouvir 4 sermões, cada um aí com 30, 40, 50 minutos, para depois terminar de lavar a louça. Passei um tempão lavando louça. Foi bom. O que eu estou dizendo com isso? Eu aproveitei esse tempo para me impregnar da palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Aproveite esse tempo de quarentena, papai. Aproveite esse tempo de quarentena, mãe. Mas principalmente o papai, que é o chefe, é o sacerdote do lar, é o responsável pelo ensino religioso da sua família. Aproveitem esse tempo de quarentena para fazer isso e tornar um hábito abençoador para sua casa, para sua família, para quem é mais precioso no mundo, para você, para os seus filhos. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando Deus diz que devemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos, não está falando de algo que pode ser feito em uma classe de EBD durante 1 hora por semana. Não é somente isso, não. Ensinar a Bíblia aos nossos filhos é um estilo de vida. É um exemplo de vida. Entendeu? Você, mamãe, você, papai, você, vovô, vovó, todo mundo que quer ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aos seus filhos, aos seus netos, tem que ter um exemplo de vida, tem que ser o seu estilo de vida. Mas uma outra pergunta inquietante do pastor. Mas sabe por que geralmente os pais não fazem isso? Porque isso toma muito tempo, muito esforço. E tornar a palavra de Deus um estilo de vida acaba não sendo prioridade máxima na vida das pessoas. Sabem, amados? O pai e a mãe que procuram evitar que seus filhos entrem em contato com a filosofia do mundo, já perdeu a batalha. Isto porque a filosofia do mundo sempre estará diante dos filhos. O que podemos e devemos fazer é prepará-los para avaliar cada ideia, cada valor a partir da palavra de Deus. Quando pais e mães têm a palavra de Deus como estilo de vida, até mesmo um comercial de TV pode ser usado como oportunidade para se ensinar algo. Por exemplo, será verdadeira a ideia de que coisas nos proporcionarão sucesso? Será que é verdadeira a ideia de que coisas nos darão felicidade? O que diz a Bíblia sobre isso? Como podemos ajudar os nossos filhos a guardar a palavra de Deus no coração? Eu recordo mais uma vez a minha infância e sei que a maioria dos versículos que hoje sei de cor, não aprendi no seminário, não decorei de propósito, mas eu ouvi e li tantas vezes que inconscientemente eles se tornaram parte da minha vida. Deus estabeleceu que os filhos de Israel deveriam escrever versículos nos umbrais, nas portas de suas casas e até nas próprias mãos e testas. Querido, quando seu filho, ou como mesmo você, passa por uma dificuldade, quando seu filho ou você passar por uma dificuldade, um versículo decorado, aprendido, ensinado, até pendurado no seu quarto, poderá lhe proporcionar a ajuda que necessita, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Lembrem bem, a palavra é eficaz, é viva. O importante é tornar a palavra de Deus prática e relevante para qualquer situação. Quer uma ajuda bem prática, querido papai, querida mamãe? Seu filho tem problemas com mentiras? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Ele é teimoso? O que versículo específico trata deste pecado? Seu filho é adolescente e está se comportando de maneira inadequada em relação a pessoas do sexo oposto? O que a palavra de Deus ensina sobre defraudação, intimidade, fornicação? Como você, pai, como você, mãe, toma suas decisões? Você sabe o que o livro de Provérbios diz sobre finanças, educação de filhos, sobre o uso da língua, autoridade na sua vida, tentação? Estude a palavra de Deus. Como batistas, nós amamos e devemos cada vez mais e mais estudar a palavra de Deus. E nós também ensinamos a palavra de Deus pelo exemplo, pelo estilo de vida.
Nossa obediência à Bíblia é a nossa confiança nas suas promessas. Nossos filhos precisam ver que tenham fé na Bíblia, mesmo quando ela possa parecer antiquada ou mesmo ilógica. Porque tem coisas na Bíblia que parecem ser ilógicas, mas nós sabemos que ela é viva e eficaz. Nós temos uma verdade que é absoluta e incontestável. Obediência à palavra de Deus sempre, sempre, sempre traz as bênçãos do Senhor sobre nossa vida, nossos filhos, e eles precisam ver essa verdade mostrada na nossa vida. Vou repetir mais uma vez para você aprender. Obediência, essa é uma verdade absoluta e incontestável. Obediência à palavra de Deus sempre traz as bênçãos do Senhor sobre nossa vida e nossos filhos. E eles precisam ver essa verdade mostrada na nossa vida. Concluindo? Pensei que fosse rápido, hein? Sei que você, mamãe, e você também, papai, desejam que os anos dados por Deus junto a seus filhos tenham valor duradouro. O Senhor nos confiou nossos filhos por tão pouco tempo. Como eles crescem tão rápido. Se você olhar o status do WhatsApp da Jaqueline, ela vai ver lá. Ela botou uma foto do Mozazinho com 1 ano de idade. E agora ele com 18. Como passou rápido daquele garotinho pequenininho, lourinho, para esse homem de 1,83 m, grandão que está. Não desperdice de forma alguma essa única e preciosa oportunidade de ensinar e viver a palavra de Deus. Para terminar, vou contar a famosa historinha final. Conta-se que um jovem pescador saiu certa vez para o alto mar com o seu barquinho. Foi pescar. O nome do barquinho era Esperança. A noite veio e com ela uma grande tempestade. E as ondas jogavam o barquinho para um lado, para o outro, assaltava com fúria, as estrelas desapareceram, o céu se tornou um breu, e o jovem pescador, sozinho na tempestade, ele apenas manejava o barco para o barco não virar. Ele olhava para todas as direções e só via trevas. Ele sentia-se perdido. Na praia, os pescadores e suas famílias abandonaram seus barracos e correram para o outro lado da estrada para se salvarem. Mas enquanto isso, lá no mar, aquele jovem pescador lutava, sem saber para onde ele era levado. Ele não sabia para onde estava a terra, estava tudo escuro, muitas ondas, muita chuva. E de repente, lá no horizonte, longe, uma luz começou a brilhar. A chuva continuava a cair forte. O barquinho Esperança parecia que ia afundar. O pescador fixa o olhar e descobre que aquilo era uma luz, estava distante, uma luz fraca, mas uma luz que mostrava o caminho da terra no meio da tempestade. Então ele apontou o barquinho naquela direção e começou a remar com todas as suas forças. Na praia, em pé, encharcada da cabeça aos pés, enquanto protegia do vento o seu lampião, imóvel como uma estátua, os olhos fixos na direção do mar, uma mulher de rosto marcado pelo tempo estava ali como um farol humano. Apenas segurava sua luz e esperava. No meio das ondas, aquele pescador se encheu de ânimo. Sabia que ia remar em direção à terra. Há uma luz indicando o caminho. E no pescador, o pensamento, a certeza no seu coração. É a luz da minha mãe. A sua mãe estava ali, na praia, encharcada com um lampião, mostrando o caminho da terra para o seu filho. Ela salvou o seu filho, mostrando a direção que tinha que tomar. Amado, na praia do amor, sua mãe sustentava a luz da fé. Puxou o barco para a areia, exausto, o filho tremendo de frio e de medo,
olhou para cima e no alto da praia, como um farol, sua mãe erguia uma luz. Bem-aventurado o filho cuja mãe tem uma luz, a luz da fé em Jesus Cristo, a indicar o caminho no meio da tempestade. Que Deus lhe abençoe firmemente e que vocês continuem a mostrar a luz que é Jesus no meio da tempestade desse mundo aos seus filhos.